Benito é um dos presbíteros lá em Salvador. Eu queria pedir para Dani vir aqui também. Rita, acompanha ela aqui. A Dani hoje está feliz que sua tia veio, a tia Ana está ali com ela. E vieram de Salvador para nos abençoar. Dani, conheço de adolescente, né? Quando a gente vai ficando mais velho, começa a dizer, conheço de criancinha e tal, né? Mas Dani realmente conheci lá em Caxias do Sul, na época que a Cone nasceu, e tem sido precioso. Agora nos encontramos de novo. E Benito, um dos pastores, dos presbíteros, tem um ministério apostólico também, lá naquela região do Nordeste, outras partes. E o Senhor nos conduziu para que Ele viesse ministrar a palavra de Deus para nós. Queremos abençoá-lo por esses dias. Pedimos agora que a igreja estenda as suas mãos para abençoar. Pai querido, este é um momento muito precioso, porque estamos congregados na Tua presença para ouvir a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que Tu tens aquela palavra viva para incendiar o nosso coração, para iluminar os nossos caminhos, para que possamos crescer em direção ao Teu propósito eterno, de ter uma família com muitos filhos à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu trouxeste esta palavra para esses dias, na pessoa do Teu servo. Ó Pai querido, Te louvamos pela sua vida, Te louvamos por tudo que Tu fizeste desde a sua juventude, preparando o Senhor para este ministério que Ele vem realizando sob a graça, a unção do Espírito Santo. Senhor, nós abençoamos em Teu nome. E como cantamos, queremos estar receptivos em nosso coração, que Tu já estás iluminando, para que a palavra seja colocada tão profundamente no nosso coração e ela nos dê a vida de Cristo Jesus. Abençoamos-te, ó servo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos irmãos aqui creem em milagre? Amém? Glória a Deus. Aqui está um milagre de Deus presente conosco. Quando há anos atrás, ele era um rapaz solteiro, ele estava num período muito difícil na sua saúde. Não sei se os médicos já tinham desenganado, mas estavam propensos a isto. E a graça de Deus foi derramada sobre o Benito. E ele foi curado. E o Senhor o tem usado neste ministério que ele está aqui. Amém. E amém. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos queridos. Aleluia.
É muito bom, meus irmãos, estar aqui com vocês. Para mim, é uma honra especial. Não sei quantos sabem, mas nós em Salvador somos fruto da iniciativa de alguns dos pastores aqui, de enviarem 2 jovens no ano 78, aquela terra distante lá. Não sei se foi obediência ao Senhor, mas foi muita coragem. E nós temos grande respeito, carinho, gratidão pela igreja aqui, admiração pelos pastores aqui, Erasmo, Moisés, Telmo, Ismael, Rogério, João Nelson, Ion, Moacir, Iotokar. Eu particularmente me sinto até comovido ao vê-los. Alguns aqui, que eu sei que no momento que estava muito enfermo, dobraram seus joelhos e clamaram ao Pai. Vó Lígia também. Obrigado pelo cuidado, carinho, todos esses anos. Para mim é uma honra especial estar aqui com vocês. E minha expectativa, irmãos, nunca sabemos, bom, que quando estamos juntos, não há uma programação. Nunca sabemos, embora preparamos, mas nunca sabemos tudo o que Deus vai fazer. E não é bom que nos acostumemos com as reuniões. Se Deus traz você aqui, me traz aqui, você venha com expectativa de pegar a tua parte que o Senhor tem para você. Às vezes, como este querido falou, a logística, a presença dos irmãos, às vezes nos distraem e atrapalham de desfrutar e usar os olhos do coração. Às vezes esses olhos aqui terrenos ficam tão agitados que nem usamos bem os olhos do coração para olhar o Senhor. Pois quero te animar a você desfrutar agora, estes dias, da comunhão com o Senhor. Não que não tenhamos todos os dias, mas às vezes Deus nos traz aqui para nos tirar das atividades. Deus separa uns dias de feriado assim. Essa correria atrapalha a gente, às vezes, de desfrutar essa comunhão com o Senhor. Esse mundo de hoje nos aponta muita atividade. E se alguém fica parado, quase se sente de má consciência. Pois eu quero dizer, precisamos parar. Parar em dias como este. Esquece tudo. Esquece teu trabalho, tua casa. Esquece tudo, até os irmãos aqui. E para. Sabe, quando paramos, é quando mais avançamos. Talvez a parada seja o maior progresso que você pode fazer. É parar. Uns até Deus bota doente.
não bota, mas permite para Ele poder contar com teus ouvidos e teus pensamentos e a tua comunhão. Então, vamos ter estes dias separados assim, retirados para o Senhor. Amém? De você se banhar aqui de Jesus. O Espírito iluminar os olhos do teu coração. Agora mesmo, enquanto você ouve, olha para Jesus. Dirige tuas palavras a Ele. Não tem problema enquanto eu esteja falando. Pode falar com Ele. Diz, Jesus. Respira e diz, vou parar aqui. Só nós contigo, Senhor. Amém? Só precisamos de Jesus. As cadeiras, a logística, se faltar o som, se faltar tudo, passamos bem. Contanto que Jesus aí pertinho com a gente, que você seja banhado por Ele, que é a palavra. Bebe do manancial. Quando Deus fala a Israel e diz que 2 males cometeu o povo, ter deixado a ele o manancial de água viva e cavado cisterna para juntar água e cisterna furada. Para nós, talvez você nem saiba bem o que é um manancial, porque a gente não vê mananciais. Estamos acostumados a beber água de cisterna, a água natural. Uma vez eu estava numa serra e paramos o carro, já numa parte bem alta, e brotava uma água da rocha. E eu, garoto de cidade, nunca tinha bebido água brotada da rocha. E para mim foi até uma sensação comovente ter provado aquela água. Parecia que tinha um gosto especial. Fresquinha, o lugar já era frio, alto. Acostumado a beber água clorada, preparada da cisterna. Pois para o povo de Israel, povo do deserto, povo de região seca, beber água de um manancial era uma figura desejável ao extremo, uma água fresca. Que hoje bebamos água do manancial, da rocha que é Cristo. Água fresquinha é melhor do que água de cisterna, amém? Na verdade, quando me convidaram a vir, o primeiro tema, a primeira carga que me veio ao coração era o nosso tema preferido, que é Cristo, falar de Jesus. Mas enquanto estava meditando sobre estas coisas, também me veio um desejo, não de deixar de falar de Cristo, porque Jesus é a própria palavra e sem Jesus não sobra nada. Mas me veio uma palavra que é um misto de uma advertência, um cuidado. Vou tomar liberdade aqui. Os pastores me disseram que eu podia tomar essa liberdade. Um misto de uma palavra de cuidado com uma palavra de esperança e ânimo e renovo no Senhor. Amanhã, se Deus permitir, falamos mais do próprio Jesus. Amém? Mas eu creio que Deus tem algo antes para tratarmos aqui. Quero falar, o tema seria maduros, porém não velhos. Maduros, mas não velhos. Abram a palavra, a Bíblia,
Tem algum velho aqui? Não. Tem algum velho? Velho. Bom, depois eu falo. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Agora desfruta do teu Jesus enquanto você ouve. Segunda Coríntios 4, 16. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, o passar do tempo, dos anos, ele tem consequências. E ele às vezes pode não produzir só amadurecimento ou experiência. Ele às vezes pode produzir também desgaste, envelhecimento. E eu tenho duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. Qual é que vocês querem primeiro? A ruim ou a boa? Eu vou dar a ruim, porque o apóstolo Paulo falou da ruim primeiro. Ele diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, eu tenho essa, não chega a ser terrível notícia, porque a gente tem a nossa esperança na vida por vir. Mas eu tenho essa notícia que para alguns pode ser ruim. O homem exterior se corrompe. Eu quero dizer para vocês que este ano eu estou mais velho que no ano passado. A menos por alguns milagres, viu? Deus até isto faz. Mas já é algo sobrenatural. O vô ali me disse que está sentindo um renovo na própria vida física e sente-se 10 anos mais novo. Oh, aleluia! E Deus faz isto também. Mas a verdade é que depois que o pecado entrou, e entrou a morte, tudo envelhece. Tudo que se vê, como diz o apóstolo, tudo que você vê com estes olhos é temporal. Tudo fica velho. Desculpa dar umas más notícias assim, mas tua casa ela vai ficando velha. Você vai tendo gastos com ela, pintura, teus móveis. Lamento informar, mas tua máquina de lavar vai ficando velha. Teus móveis às vezes dão cupim. A minha máquina de lavar, não sei porquê, tem 20 anos e já não fazem como antigamente, ela já está velha. Teu carro fica velho,
essas cadeiras vão ficando velhas. Ficar velho quer dizer sofrer desgaste. Vai ficando mais fraco, vai perdendo o brilho, vai perdendo a cor. Estas roupas vão ficando velhas. Desculpa começar o dia dando algumas notícias assim, mas preciso falar isto. É da própria natureza caída este fato. Mas eu tenho uma boa notícia que nos faz esquecer estas más notícias. Eu tenho uma boa notícia. Nosso Deus não fica velho. Nosso Deus é aquele que é eterno. Ele não se cansa, não se fatiga, não perde o brilho, sua glória, ela é imutável. Nosso Deus é majestoso, nosso Deus é o mesmo que era antes de existir a terra e tudo que foi criado por Ele. E ainda tenho outra notícia boa. Ele colocou em você, da própria vida dele, colocou em nós, da sua vida. A vida, que é traduzida por vida eterna, está em você. A vida Zoé, a vida abundante, está em você. Por isso diz que, mesmo que o homem exterior se corrompa, mas o interior se renova. Irmãos, eu quero dizer para você, que a vida que o Senhor te deu, a cada dia fica melhor. O teu homem interior, a cada dia fica mais forte. A palavra diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, a luz da aurora, que brilha mais e mais. Começa de manhã cedo o sol, dando sua pequena luz, até que chega o sol do meio-dia, que os irmãos chegam a fugir das cadeiras que estão no sol. Tamanho o seu brilho e o seu calor. E a tua vida interior, ela é assim. A vida que Deus te deu. Cada dia mais forte. Por fora, às vezes você pode se sentir até um pouco mais fraco, mas por dentro mais pujante, com mais ânimo, cada vez mais santo, cada vez mais apaixonado por Jesus, cada vez mais parecido com Ele. Esta é a promessa de vida, esta é a vida que o Senhor colocou em nós. Por isso não desanimamos, não desanimamos. Não importa se por fora ficamos um pouquinho mais fraquinhos, por dentro estamos vigorosos. Amém? Aleluia. Mas vamos aqui ser realistas também. É possível mesmo esse negócio? Você crê mesmo que é isto que estamos dizendo? É assim? Ou às vezes você se sente desanimado? Às vezes você se sente cansado? Como é? Pode ser sincero aí. Eu me sinto às vezes, até esse homem interior. Mas por quê? É verdade isto aqui ou não é verdade? Que nos
foi dada, desta vida eterna de Deus nos foi dada. Nos foi ou não foi? Foi. Eu vou explicar para os irmãos. Foi, mas como uma vez vi um irmão falando, é que enquanto nós estamos aqui, e aliás, pela eternidade, nós dependemos de Deus. Essa vida não se origina em nós, ela é a vida de Deus. Precisamos, irmãos, receber dele dia a dia esta vida. Por isso diz, nosso homem interior se renova de dia em dia. Não é porque você teve um dia cheio desta vida abundante, que aí você pode cruzar os braços, desligar-se da fonte do Senhor e vai continuar vigoroso. Não. A vida é Ele que nos dá. Por isso, às vezes, ainda, quando nos descuidamos, ainda experimentamos alguns momentos de pouco vigor interior. Mas não é necessário que seja assim. E não deve ser assim. E este é o tema que queria tratar com os irmãos hoje. Eu creio que Deus quer ensinar-nos esse caminho, hoje e amanhã. Este caminho desta vida abundante, desta vida renovada, vigorosa. Nós precisamos, irmãos, o Senhor está restaurando sua igreja. E uma igreja restaurada é feita de vidas restauradas. O Senhor está restaurando e edificando uma igreja forte, pujante, vigorosa. E é feita de vidas fortes, pujantes, vigorosas. Nós necessitamos, cada um de vocês, como um discípulo pujante. Que não seja uma vida, vou me arrastando, me dá mais um pouquinho, porque senão eu desanimo. Não, não é assim. Hoje, queria falar com os irmãos sobre algumas doenças que prejudicam nossa vida interior. Algumas causas, alguns sintomas eu chamo assim, de doenças que atingem o interior. Não tem doenças que vêm com o tempo para o exterior? De vez em quando, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai começando a doer a coluna, daqui a pouco já tem que cuidar da dieta. Bom, é bom cuidar do colesterol desde cedo. Os homens estão fazendo o possível para adiar o envelhecimento físico. Embora não é esse o plano do Senhor. O plano dele é para a eternidade. É bom cuidar e o tempo que tenhamos na terra seja vigoroso, mas o plano do Senhor é o vigor interior para você. E para o físico, pouco tem a fazer. Cuida da dieta, caminha, alguns passam uns cremes. Eu perdi o cabelo assim, não é moda e nem é voto não, viu, irmãos? Aqui foi feito tratamento médico, a idade. Alguns
passam uns remédiozinhos para segurar mais o cabelo. Outros passam um cremezinho para esconder um pouco o amassadinho da pele. Mas eu quero dizer que para o homem interior, esse sim há remédio. Qual o remédio? Cristo. Cristo é a fonte da eterna juventude interior. Aleluia. Andam atrás de fonte da juventude? Pois eu encontrei a fonte da juventude. E Jesus é um remédio, irmão. Você pode tomar quanto quiser. É de graça, abundante, à vontade. Não tem superdosagem, não tem contraindicações. Quanto mais você tomar, mais vigoroso fica. É vacina contra enfermidades também. O povo vende uns potinhos assim, que dizem que é bom para tudo. Esses eu duvido um pouco. Mas que Jesus viu? Esse sim. E toma de Jesus. E por um momento, vamos falar aqui, vou falar sobre 9 doenças que ameaçam o homem interior. Os irmãos me disseram que vocês são igual aos chineses. A gente pode falar 3 horas. É assim? Disseram, olha, 5 horas. Ei, aleluia. E disseram que na China o pregador que fala menos de 3 horas é fraco. Eles nem querem. Então, a gente aqui vai usar a la chinesa. Não se preocupem, nem tanto. Umas 3 horas da tarde a gente para vocês almoçarem. Primeira doença que se você não cuidar, se não buscar o renovo, pode te pegar. É o cansaço e o desânimo. Primeira doença que atinge o homem interior, ou ameaça. É como uma estafa. Não tem estafa? Hoje em dia falam de estresse, depressão. Pois tem um negócio assim que às vezes atinge o homem interior também. Quero dizer que atinge bons homens e boas mulheres. Talvez até atinja todo mundo. Eu já fui atingido algumas vezes. Depois de lutas nessa terra, irmãos, ainda enfrentamos lutas, sofremos aflições, desgostos, golpes. As coisas nem sempre, aliás, muitas vezes não saem como deveriam. Até na igreja. Muitas coisas na igreja, às vezes, nos entristecem e nos frustram. Nos deixam perplexos. Queria falar aos antigos aqui. Eu acho que vocês não são diferentes de mim. Eu muitas vezes tive momentos de sentir-me perplexo e ser golpeado. Momentos até de decair no ânimo, na esperança. E não estamos em má companhia os que se sentiram assim. Há um tempo atrás estava lendo a respeito de Elias. Irmãos, Elias não foi um homem qualquer.
Não há muitos na terra como Elias. Aliás, eu pessoalmente, assim, cara a cara, não conheço muitos que fizeram descer fogo do céu. Umas coisas assim simples, ressuscitar mortos. Aliás, é o primeiro registro nas Escrituras. Hoje já há até jurisprudência que anima a nossa fé ao ressuscitar um morto. Mas Elias ainda não havia visto isso não. Ali, aquele homem não era fraco não, viu? Não era fraquinho não. Não tem muitos que juntam lá um bocado de profetas, diz, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer, você oferece uma oferta a teu Deus e eu ofereço ao meu. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ali eram 450 e mais 400 do outro, do poste ídolo. 850, e ele ali sozinho. E ainda ria dos homens, viu? Ele dizia, olhem mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Este homem, poderoso. Um detalhe, orou e a chuva parou por 3 anos e meio. E orou de novo e choveu. Não é fraco não. Pois esse homem, depois de ter feito todas as coisas, um dia, parece que fugiu um pouco do que ele previa, e veio uma perseguição forte, e mataram os profetas todos, através de uma mulher, Jezabel, e Elias fugiu de Jezabel, fugiu, se meteu numa caverna. Vou ousar dizer isso, viu? Como é Elias, não é Jesus, vou ousar dizer que Elias ficou deprimido, entrou em depressão, pediu a morte. Elias disse, Senhor, acabou tudo, mataram teus profetas e agora quer me matar também. Elias ficou sem esperança. Elias por um momento disse, deu alguma zebra no plano do Senhor, deu para trás, perdeu a esperança. Então, irmãos, esta é uma enfermidade que às vezes atinge a qualquer um. Mas vocês já viram como é que Elias saiu desse buraco? Ali tem uma chave. Como é que Elias saiu do desânimo? Uma palavra do Senhor, ouviu ao Senhor, buscou o Senhor e ouviu ao Senhor. Diz que no silêncio, no cicio, o Senhor falou com ele, disse, Elias, não acabou teu trabalho não. Não acabou não. Você ainda, levanta daí, você ainda tem que fazer um discípulo lá, constituir a Eliseu como profeta após você. Você ainda tem que ungir um rei sobre Israel, ainda tem que ungir um outro rei. Agora me esqueci aonde. E Elias se levantou dali. Estamos em casa, né? Pode esquecer alguma coisa também, não pode? Elias se levantou dali com vigor. E ainda foi um homem cheio do poder e da graça do Senhor por muitos anos. Pois, irmãos, eu quero te dizer, se você descuida, você é afligido a muitas lutas. Eu sei que muitos homens e mulheres aqui, preciosos, corajosos, obreiros, soldados, que já deram frutos, às vezes são afligidos. Pois quero te dizer, olha para o Senhor e seja renovado. Uma vez eu ouvi uma história de um soldado, verdadeira, mas acho que
muito antiga, perdi já as referências históricas desse fato. Mas um soldado que lutava com denodo e coragem em favor do seu rei e seu país, e avançava sempre à frente de batalha. Em uma das batalhas, foi ferido gravemente na perna e mutilado. E o resgataram e o foram tratar e hospitalizado. Ele perdeu a esperança. Havia perdido o sentido de sua vida. Não podia mais lutar. E desanimou e disse aos médicos que queria morrer, que não queria ficar bom. Seus médicos, conhecendo a sua história, escreveram uma carta ao rei, contando a história deste fiel e corajoso soldado. E contaram ao rei de quantas vezes ele lutara pelo rei, com quanta coragem e sacrifício e denodo. E o rei, quando recebeu aquela carta, respondeu de próprio punho. Escreveu umas poucas linhas para o seu soldado. E terminou dizendo, acho que era John o nome dele, John, o teu rei precisa de ti. E a história conta que quando aquele soldado leu aquelas palavras do seu rei, esqueceu sua tristeza, esqueceu seu desânimo, se sentiu revigorado em saber que o seu rei chamava. E eu quero dizer a algum soldado aqui, ou alguma valente soldada, que o teu rei te diz, teu rei precisa de ti. Há muitas lutas, mas não te foi dada ainda a reforma para você recolher-se e encerrar tua carreira. Olha para o Senhor. As lutas há. Algumas vezes a gente gosta de citar Ivan Baker, porque nos era um referencial. No meio de muitas lutas, ele foi perguntado e ele disse, irmãos, as lutas são muitas, mas a glória é tanta que esqueço tudo. Olha para o teu Senhor. O teu Senhor continua belo, amável, forte, majestoso. E que esta olhada para o teu Senhor te renove e te restaure. Corre tua carreira pujante ainda, os anos que o Senhor te der nesta terra. Corra desfrutando do vigor que vem dele e da sua vida. Amém? Quero falar de uma segunda enfermidade, um pouco diferente desta. Acomodação e falta de zelo. Acomodação e falta de zelo. Isto é um pouco diferente. O outro te golpeou. Esta você se inclinou. É uma artrose que às vezes entreva alguns discípulos. É como se, depois de alguns anos,
a gente já vai ficando satisfeito com o que já alcançou. Já perde um pouco do brilho nos olhos, da paixão, do início, do amor. Vamos ficando um pouco mais frios, menos fervorosos de espírito, menos sacrificados na obra do Senhor. Vamos nos contentando. Bom, eu já abandonei aqueles pecados grosseiros, já não vivo uma vida mundana. Alguns até já deram alguns frutos, já se tornaram discipuladores, líderes, ou até pastores. E se contenta. Há um contentamento bom e há um contentamento ruim. É bom estar contente em toda e qualquer situação. Eu sou contente com o que o Senhor já fez na minha vida. Mas tem um contentamento ruim, que é o contentamento da acomodação. Diz, bom, já cheguei aqui, já estou satisfeito, não faço questão de mais. Não faço questão de ir adiante. Esse é um contentamento ruim. E atinge a gente às vezes. Eu não entendo nada de futebol, mas aquela seleção que jogou a Copa do Mundo era uma seleção de espetaculares jogadores, mas que eu creio que estavam doentes por esta doença. Uma doença que atinge alguns antigos, alguns espetaculares. Entravam em campo e já não se esforçavam. A gente via que quando colocavam um reserva, que queria uma vaguinha de titular, corria que nem um cachorrinho atrás da bola, o reserva, e não se cansava. O titularzão, não, ele só queria fazer uma boa jogada, ficava esperando, dizendo, não, eu só vou ali, eu não vou ali para me expor, para fazer feio, eu só vou ali se for para fazer um grande lance. E se, bom, já estou numa situação confortável, salário alto, já tenho meu nome, boa reputação, já estou contente, ficou por ali. Irmãos, isto pode acontecer conosco. Olha para você e te pergunta como está a tua paixão pelo Senhor. Como está tua disposição para o trabalho dele. Como está o teu amor pela palavra dele. O Senhor quer te renovar também. Às vezes isto acontece porque somos cercados de cuidados do mundo, isto também acontece. Vamos correndo atrás de outros interesses terrenos, até lícitos, não digo nada pecaminoso, de confortos, e já não temos mais a disposição mesma. Vamos ficando, não, eu já estou um pouco mais velho, e vamos ficando aqui mais acomodados. O homem interior não fica velho, amém? O homem interior se renova. Ainda que às vezes o exterior precisa de um descansozinho, mas o interior está vigoroso como nunca. Renova, novamente olhando para o teu Senhor. Jesus é bom remédio para esta doença. Lembra também de novo do teu Jesus. Reaviva em você as verdades eternas.
Você sabe, medita nas verdades eternas. A palavra do Senhor nunca pode cair até nós e a gente a receber já acostumado. Cada vez que você disser que Jesus existia antes de todas as coisas, que esta verdade te renove ao sair de tua boca. Cada vez que você lembrar que nele foram criadas todas as coisas que há no céu e que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam poderes, soberanias, potestades, tudo foi criado por ele. Esta palavra, quando sair de você, ainda faça teu coração tremer, tua voz se comover, que com o passar dos anos, o coração não se amorteça. Amém? Aleluia. Para cada ponto desses eu coloquei uma frase contrastante. Esqueci de dizer no primeiro. Uma frase do primeiro ponto, quanto ao cansaço e desânimo. Se quem está tomando nota pode colocar: um discípulo renova-se a cada dia em Cristo. Um discípulo renova-se a cada dia em Cristo. Corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Isaías 40, versículo 30, 31. Um discípulo renova-se a cada dia em Cristo. Corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Pois sobre este segundo ponto da acomodação, um discípulo prossegue para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Um discípulo prossegue para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Não se conforma com o que já alcançou. Filipenses 3, 12. Um discípulo prossegue para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Se Paulo, meus irmãos, aquelas palavras de Paulo em Filipenses 3,12 me constrangem, porque ele, em avançada carreira espiritual, dizia: não que eu já tenha alcançado. O que resta para mim dizer? Se Paulo dizia que não tinha alcançado, o que resta para nós aqui dizermos? No mínimo, podemos dizer, já comecei. Mas no mínimo dizer o mesmo. Não que eu já tenha alcançado. Não temos autorização de botar telhado ainda na edificação, nem da casa de Deus e nem da nossa casa. Quando você põe o telhado, você diz: não cresce mais. Nós temos que ter a atitude e de coração e sentimento que havia em Paulo. Dizia: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Amém? Então, um discípulo prossegue sempre para o alvo e não se cansa, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Terceira enfermidade, vou andar um pouco mais rápido. Terceira enfermidade, esta, eu não sei se vai ficando mais séria, todas são sérias. Estas enfermidades, elas atingem o homem interior, a vida espiritual. Chamam assim, autoconfiança
ou autossuficiência? Doença grave. Não sei a que eu a compararia fisicamente, mas é doença grave. Autoconfiança e autossuficiência. Com o passar do tempo, vamos adquirindo experiência, né? Já não sou mais tão imaturo. E corremos um grave risco de passar a confiar na experiência, ou pior ainda, pior não, é ruim igual, confiar em nós mesmos. Por isso, autoconfiança, sabe o que quer dizer? Auto é em mim mesmo, confiança, confiar em mim mesmo. Esse negócio é muito sutil, meus irmãos, muito sutil. Claro que ninguém aqui vai dizer estultamente, eu confio em mim mesmo. Não tem aí só um insano. Todos dizemos, eu confio só no Senhor. Mas é sutil. Você, com o passar do tempo, corre o risco de passar a depender menos do Senhor. Ou em tal situação, eu já tenho experiência, já não pergunto mais para o Senhor. Tal situação, eu já sei como agir. Isto é autossuficiência, isto é autoconfiança. Quando Deus adverte Israel e fala aquela palavra que eu citei no início, 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. O que o Senhor está acusando e reclamando do povo? Isto mesmo. O beber do manancial é a dependência do Senhor. A cada instante, diariamente. Isto é o beber do manancial. E o cavar cisternas é você pegar a água que você já recebeu. É como você pegar a experiência e guardá-la para viver da água guardada. Isto ofende ao Senhor e é uma estultícia muito grande de nossa parte. Deus não quer ser trocado por nada. Deus não quer que substituamos essa dependência dEle, esta necessidade dEle por nada. Nem pelos princípios que você já conhece da parte dEle. Não troque esta tua relação com Ele. Às vezes a nossa autoconfiança pode até estar baseada em coisas que o Senhor já te deu no passado. Mas o Senhor não quer que vivamos disto. Nos fez para que andássemos com Ele. Diz assim, Paulo diz aos Romanos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Esta é uma característica dos filhos de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. Um dia desses, meditando sobre isso, disse, que negócio é esse? O próprio Deus se oferece para nos guiar. Que negócio é esse? O Criador do céu e da terra,
aquele que conhece todas as coisas, se oferece para te guiar pessoalmente, para ser o teu guia. Eu fui numa folga, fomos à Chapada Diamantina, um lugar muito bonito lá na Bahia, que você visita a natureza, penhascos, cavernas, cachoeiras, e você vai por trilhas. Mas em todos esses passeios é obrigatório levar um guia. E os guias, não sei se para valorizar a profissão deles, contam aqueles casos cavernosos de gente que se perdeu, que morreu e tudo mais por não levar um guia. De tal maneira que você não tem como ir para esses passeios sem levar um guia. E eu me lembrei, que loucura tentarmos aventurar o caminho também eterno por nossa próprio juízo. Se o próprio Senhor se oferece para ser teu guia, que estultícia dizer, não, Senhor, eu vou aventurar esse pedacinho, eu vou indo na frente, viu? Que bobagem. Isto é o causado pela autoconfiança. Não. Desfrutemos da direção e dependência do Espírito Santo. Renova. Temos que nos manter nessa atitude de total dependência. Que segurança é o guia ir na frente, nos apontando o caminho, direcionando nas decisões. Se o próprio Jesus, o Verbo eterno feito homem, dizia, eu nada faço por mim mesmo. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. João 5,19. Eu nada posso fazer de mim mesmo. O meu juízo é justo, porque não procuro minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Versículo 30 de João 5. Se o nosso amado e admirado Jesus, a quem adoramos, dependia em tudo do seu Pai, façamos nós o mesmo. Quem está anotando uma frase, um discípulo busca depender do Espírito Santo e nada fazer por si mesmo. Um discípulo busca depender do Espírito Santo e nada fazer por si mesmo. Quarta enfermidade. Um discípulo busca depender do Espírito Santo e nada fazer por si mesmo. Se você encontra sintomas de algumas destas enfermidades, corrige. Agora mesmo. Toma uma boa dose de Jesus e fica bom. Quarta enfermidade. Vai ficando mais séria. Chamam assim, incorrigibilidade. Não sei nem se os entendidos da língua portuguesa aceitam essa palavra, mas a gente a explica. Incorrigibilidade. Ou independência em certa medida. Eu explico isso. Isso acontece também, viu, irmãos? Eu já identifiquei também isso aqui em mim, às vezes. Principalmente os mais antigos. Acontece. Um discípulo novo, ele chega consciente de que
não sabe nada, é um atrapalhado, vem do mundo cheio de problemas, pecados e quer ajuda, aceita ajuda. Você chega, corrige ele, diz, querido, você não vai por aqui, você não devia ter feito isso, me perdoe e tal. Você como marido tratou mal tua esposa, querida, me perdoe, vai lá, aceita ser corrigido em tudo. Mas depois já vamos adquirindo certos graus de maturidade, de conhecimento, e vamos sendo menos corrigidos. É normal ser menos corrigido. Você vai ficando grandinho, você também erra menos. Mas cuidado, porque você vai sendo menos corrigido e já vai desacostumando de tomar umas pegadas assim. Desculpa usar esse linguajar, mas vai desacostumando de ter uma autoridade sobre você, de alguém que lhe corrija. Os que já são casados não estão mais com papai e mamãe, então já não tomam as regulagens de vez em quando. E a cerviz vai ficando mais em pezinha, a gente vai ficando mais sábio aos próprios olhos. Você sabe que esse negócio de ser sábio aos próprios olhos é ser insensato. Diz assim, ao insensato, o seu caminho lhe parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselho. Uma vez me aconteceu uma situação, não tem muito tempo. Tínhamos consulta para toda a família, íamos fazer uma perícia médica e havia consulta num horário marcado para mim e para a Daniela e depois para os filhos. Era um médico perito. E era do outro lado da cidade. E eu me atrapalhei, me desprogramei nos horários, saí atrasado e cheguei uns 15 minutos atrasado na consulta. Quando cheguei lá, a recepcionista disse, a primeira consulta já foi perdida. Aí eu, minha senhora, é o seguinte, eu moro longe e tal, eu não tinha como reconsiderar. Ele disse, olha, o médico disse que não. Não dava para a senhora falar com ele. Disse, eu posso falar, mas aí foi lá, quando voltou com um não bem quadrado. Irmãos, eu não gostei. Eu estava errado de estar atrasado, mas não gostei de tomar essa regulagem. E por dentro fiquei chateado. E me deu vontade de falar um bocado de coisa. E dizer, quando eu espero 3 horas pelo médico, eu posso esperar. Mas o médico não pode me esperar uns poucos 15 minutos. E chateado por dentro. Não agi mal, que estava a família toda ali comigo, né? Tá bem, minha senhora. Então vamos remarcar essa consulta. E fiz questão de marcar com o mesmo médico. Gostei dele, me deu uma regulagem, um puxão de orelha. Já estava desacostumado a tomar um puxão de orelha no horário. Mas aí eu me assustei, eu disse, olha, como a gente desacostuma. Eu estou errado mesmo, mas não gosto de tomar uma regulagem. E outras vezes, às vezes pelos próprios irmãos. Depois de um tempo, já não vamos gostando de ser corrigido. Aí o irmão vem nos corrigir que você chegou atrasado. Aliás, vários chegaram atrasados hoje. Recebam uma correção. E se não gostar da correção, tem algo de errado em você. Você está com essa doença da incorrigibilidade. E os irmãos às vezes vêm nos corrigir de alguma deficiência e a gente já se sente mal. Você quer saber se você está com um sintoma desse negócio? Lembra aí como é que tem sido sua reação nas últimas correções que você tomou. Se
doeu lá tanto assim por dentro e você teve uma reação. Sabe como é que esses daqui se reagem? Se justifica muito, se defende, muito defensivos. Então, está com essa doença te pegou. Quando um novinho não aceita a correção, a gente diz logo que é rebelde. E quando um antigo não aceita a correção, nós vamos dizer o que dele? Vamos dizer que ele é novinho e rebelde. Não. Isto é uma tentação que vem a todos. Com o passar do tempo, a gente se desacostuma. Mas temos, irmãos, que buscar renovar em nós a mesma atitude de Jesus, que era manso e humilde de coração. Sabe qual é o remédio para a incorrigibilidade? Jesus. Jesus é um bom remédio para isto também. Ele era manso, humilde. Querem escrever uma frase? Não podemos ter discípulo sabido aqui, viu, irmãos? Os sabidos estão atrapalhados. Jesus nem se revela para os sabidos. E temos que ser todos humildes, simples. Essa é a característica de um discípulo. É um eterno aprendiz, está sempre dócil, pronto a ser corrigido. Agradece, obrigado, meu irmão, por essa correção. Eu estava precisando dela. Essa é a atitude, mesmo de um antigo. Quer escrever uma frase? Botem assim: um discípulo, em qualquer idade, claro que aos pais, corrigimos como a paz. Um discípulo em qualquer idade é manso, humilde e corrigível. Em qualquer idade espiritual ou física. É manso, humilde e corrigível. Que belo é a casa de Deus, de gente assim. Que não se consideram sábios e entendidos. Mas mantêm uma atitude simples, dócil. Os irmãos tenham liberdade de me corrigir. Me faz bem. E eu tenho que ficar de olho, dizer como é que vai ser minha reação. Tá bom? Aleluia. Quero dar uma última característica e vamos fazer um intervalo antes de seguir as outras 4. Quinta, também muito perigosa, enfermidade. Parar de confessar os pecados. Parar de confessar os pecados uns aos outros. Esse é um mal muito perigoso, irmãos. É uma porta aberta para má consciência e naufrágio na fé, como diz Paulo a Timóteo. Sabe o que acontece? Logo no início, vimos cheio de pecados também e escancaramos nossa vida. O novinho é escrachado e conta e abre sua vida e pede ajuda. O antigo, bom, já fez isso uma vez e depois começa a resolver sozinho os seus pecados, administrar até sua consciência, já não abre mais sua vida da mesma maneira. Então, às vezes tem um olhar impuro,
No começo, vai, chama o companheiro, discipulador e diz: caí, meus olhos não foram bons, e confessa. E esse é um recurso da graça do Senhor para guardar este irmão, este novo. Mas o antigo, quando cai nisto, diz: poxa, é mais feio e vergonhoso eu, um antigo, ainda ter caído nesse pecado. E guarda, diz: não vou cair mais. E ele mesmo administra isto. Grave perigo. Temos visto homens que até já foram destacados na pregação do Evangelho. E eu creio que sinceros homens de Deus, que por não terem guardado e observado este princípio, caíram em pecados graves. Homens que chegaram, por exemplo, a cair em adultério, se nos primeiros sentimentos ou pensamentos impuros, maus, tivessem buscado ajuda, aberto suas vidas, teriam sido guardados, resgatados. Mas isto acontece, irmãos, acontece com todos. Alguns que brigam com a esposa ou se comporta mal com o marido, agora já não leva mais e não busca mais ajuda. Não, temos que chegar e confessar, dizer: tratei mal minha esposa, me irei, fui carnal. Temos que nos manter na luz. Conto para vocês, com vergonha, há um tempo atrás, hoje praticamente aboli a televisão dos meus olhos, não me fazia bem. Mas há um tempo atrás eu chegava dos compromissos à noite, ligava a televisão e assistia jornal da Globo, Jô Soares, 11h30. E às vezes aconteceu de eu entrar um filme daqueles de tarde da noite, entrar vendo. E uma vez aconteceu de aparecer uma cena de nudez no filme. E confesso aos irmãos que fiquei vendo aquela cena. E o Espírito Santo me mostrou claramente que eu havia pecado. Mas no dia seguinte, senti vergonha de confessar e guardei. Não contei para ninguém. Aí segui, chegava ainda outras noites, ligava a televisão outras vezes. De manhã, às vezes, na hora de orar, e o tempo, às vezes aquilo me vinha, dizia, me vinha acusação por aquilo. Dizia, você está escondendo esse negócio aí. Os irmãos estão pensando que você é santarrão, viu? Mas você tem umas crecas aí. Os irmãos não conhecem você direito não, viu? Aí uma outra vez aconteceu de novo. Eu com esse costume ligando tarde, à noite já não estava afim. Chegava e ia comer alguma coisa, 11h30 da noite, não estava afim de fazer nada muito sério. Aí ligava aquela caixa de novo. E uma outra vez aconteceu, outra vez, de haver um filme assim. Eu novamente caí. E aquilo me pesou mais ainda. Mas eu no dia seguinte, de novo, aquele conflito, dizer, pô, que coisa feia. Agora você tem que confessar isso e ainda tem que confessar que não confessou a primeira. E vai aumentando. E eu lutando, querendo, não, mas não é tão grave. Isso é uma coisa que não é um pecadão. E acontece, nos dias de hoje está difícil, tantas cenas de nudez por todo lado. É o outdoor, é revista. Eu não vou fazer mais esse negócio. Mas
quase todos os dias eu me lembrava desse negócio. E me defendia aqui por dentro, meus pensamentos me acusavam e defendia. Até que eu acordei, eu disse, que burrice a minha. Eu tenho um recurso, isto está prejudicando minha consciência. Eu estava maltratando minha consciência. E eu tenho um recurso em Deus para me limpar. Chamei meu companheiro, na época Evangevaldo, abri minha vida com ele. Esses e outras coisas a mais, aproveitei e lavei logo, limpeza completa, lavei logo a alma toda. Depois eu disse, quer saber? Chamei os pastores, os presbíteros lá, abri para todos. E depois, num dia ainda me deu vontade, estava num encontro assim com a igreja, também expus a eles. Eu disse, essa má consciência não vai ficar me perseguindo, não. E, irmãos, acabou. Estava na luz, como ele está na luz. Ainda assumi o compromisso com eles, nunca mais vou ligar essa caixa à noite naquele horário. E nunca mais o fiz, fui fazer outra coisa, menos aquilo. Aquilo era uma ameaça, atrapalhava a minha vida. Para que eu ia fazer mais aquilo? Nem Jô Soares fala coisa que edifica, e nem o jornal é uma murmuração atrás de outra. Deixa, eu conto as boas notícias para os de fora, e os de fora depois me contam todas as notícias que mostram no jornal. E eu começava a assistir o jornal com ânimo e fé, e tanta má notícia ia me abatendo. Eu terminava quase reclamando igual ao locutor lá. Pois, irmãos, nós temos que andar com nossa listinha. Nós não temos que abandonar nossa listinha com nossos pecados. Temos que andar com ela com nossos companheiros e discipuladores. E os irmãos que cuidam da tua vida. Examina teu coração, tua consciência. Não deixa que esta doença te pegue, não. Isto progride para a coisa mais grave. Não deixa. Te mantém com teu coração puro, como o do Senhor. Amém? Uma frase que quiserem anotar. Um discípulo confessa todos os seus pecados, mesmo os menores. Um discípulo confessa todos os seus pecados, mesmo os menores. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos renove, nos faça voltar a esse primeiro amor. Senhor bendito, graças te damos, Senhor, pela tua vida em nós. Graças te damos por Jesus, que é nossa vida. Graças te damos por tão grande salvação, que nos livra da morte, nos livra da corrupção, do envelhecimento espiritual interior. Rogamos, Senhor, que o Senhor, nestes dias, nos esteja renovando, tirando de nós o cansaço, iluminando os olhos do nosso coração, para olharmos ao nosso amado Jesus, belo, santo, majestoso e poderoso para nos salvar. Também o Senhor nos livre da autoconfiança, nos livre de sermos sábios aos nossos próprios olhos, nos livra de escondermos o mal, Senhor.
Renova-nos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Perdoem usar toda esta liberdade e uma palavra assim, advertência nesta manhã, mas é com todo respeito e carinho e cuidado. Amém. Nós vamos ter um intervalo agora. E marca no seu relógio aí, voltamos 11h30. Então o que tem que fazer? Faz-o depressa. 11h30.